Esses momentos tão gostosos. Quero compartilhar com vocês, querido, uma palavra de Deus nesta noite. Quero compartilhar algo que Deus ministrou muito no meu coração nesta semana. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. É uma palavra um tanto quanto difícil, mas é uma palavra que vai edificar as nossas vidas. Amém? Quem está pronto para receber a palavra do Senhor aí? Amém? Glória a Deus. Querido, gostaria que nesse momento você não só se concentrasse, mas que você estivesse por inteiro aqui agora. Amém? O que eu tenho para conversar com vocês nessa noite é algo tão rico, querido, tão profundo. O tema da mensagem de hoje é Nascido do Espírito. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês. Está lá no Evangelho de João, capítulo de número 3. E verso número 1, um texto bem conhecido da palavra de Deus. Querido, você já se sentiu desencorajado algum dia na sua vida? Quem já se sentiu cansado aqui, querido, sobrecarregado, abatido? Eu creio que todos nós já se sentimos assim algum dia, não é verdade? Aquele momento que parece que aquele entusiasmo, querido, que nós vivemos, aquela alegria de viver, parece que ela se vai. Quem nunca passou por isso, talvez você esteja passando por esse momento, querido, nessa noite. E às vezes você vai ao médico e faz alguns exames ali e parece que você falta. O médico fala, tá faltando algumas vitaminas aqui. E aí você vai e você recebe aquelas vitaminas ali. Mas, querido, parece que nem aquelas injeções ali, parece que resolve. E você continua da mesma forma, querido. Triste, angustiado, desencorajado. Mas, às vezes, querido, o que nos falta? Deus criou os médicos, querido. Os médicos são uma bênção para nós, amém? Mas o que nos falta, querido, às vezes é um sopro de Deus. Um vento de Deus, querido. O que nos falta às vezes, querido, é uma experiência real, genuína com o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Muitas vezes, querido, o que nos falta é esse toque sobrenatural de Deus, querido. Talvez nós corremos de um lado para o outro, tentamos de todas as formas, querido, mas às vezes o que falta é aquele toque, querido, aquele despertar de Deus nas nossas vidas. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, querido, tão poderoso, e a minha oração é para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e talvez ainda mais para vocês. Eu quero ler um texto com você, querido, ali no Evangelho de João, capítulo 3, verso número 1. Eu quero ler primeiramente com vocês 15 versículos aqui, depois nós vamos compartilhar da palavra de Deus aqui, algo precioso. Você pode ler comigo ali. Aline, aqui eu vou usar a minha Bíblia de papel, e ela é a versão ARA, tá? Não é a NVT, para ficar mais fácil para a gente acompanhar juntos aqui. João 3, capítulo 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer,
Importa-vos nascer de novo. 8. O vento sopra onde ele quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Queridos, o que nós vemos aqui, o que João aqui no capítulo de 3 está relatando para nós é uma conversa de dois mestres. Dois mestres. Queridos, a figura de Nicodemos, ele era uma figura muito emblemática ali naquele tempo. E muito mais do que só emblemática, ele era uma figura importante para aqueles dias. Nicodemos, querido, era um estudioso profissional da lei. É legal isso, né? Eu li numa versão lá que ele era um estudioso profissional da lei. Se existe um estudioso profissional, existem os que não eram profissionais, né? Óbvio. Mas é interessante, querido, porque a figura de Nicodemos, ele era parte importante do Sinédrio. O Sinédrio, ele era como um STF, querido, para os nossos dias. Nicodemos era uma pessoa importante, querido. Nicodemos, ele era um professor, um mestre, alguém extremamente conhecedor da lei, alguém que ensinava, alguém que era uma figura importante para aqueles dias. E o texto diz que Nicodemos, ele foi ter com Jesus, querido, à noite. E essa conversa, querido, nos ensina muito sobre algumas questões que nós precisamos entender aqui. Nicodemos também ocupava um lugar de destaque, querido, no meio daquele povo. Ele era também um intérprete e doutor da lei. Mas pensa comigo, uma conversa de dois mestres acontecendo à noite. Não era algo comum aqui. Era algo incomum. Esses dois homens estarem conversando no segundo andar de uma casa. E essa conversa é tão profunda, cara. É tão importante para nós, principalmente nos dias de hoje. Dois mestres, de um lado, Nicodemos, era nascido da carne, homem conhecedor das Escrituras, homem que sabia das questões naturais, homem que foi se encontrar com Jesus na madrugada, pois não queria que ninguém soubesse que ele gostaria de ter uma experiência com o mestre dos mestres. Pastor, por que Nicodemos foi se encontrar com Jesus essa noite? A Bíblia não deixa muito clara sobre isso, mas se você estudar nas entrelinhas, você vai perceber que Nicodemos estava aguardando o seu nome. Por isso que ele foi procurar Jesus à noite, não procurou Jesus durante o dia. Nicodemos estava aguardando a sua posição de mestre, de doutor da lei. E ele não foi procurar Jesus durante o dia. Ele preferiu procurar Jesus no dia à noite. Esse era um mestre. Do outro lado, o outro mestre era Jesus. Aquele que também era nascido da carne, querido, pois foi gerado por Maria, não é verdade? Mas aquele que foi gerado por Maria, querido, também era nascido do Espírito, do sopro de Deus. Maria, Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós conhecemos a história. Esses dois mestres, queridos, não há como comparar um com o outro. Amém? Jesus, ele é muito superior a Nicodemos.
em várias questões, principalmente nas questões espirituais. O que fica claro para nós aqui, querido, é que Nicodemos, ele não compreendia aquilo que Jesus estava falando com ele. Você já sentou com alguém, querido, e aquela pessoa começa a conversar com você e você não entende o que aquela pessoa está falando? Quem já passou por isso? Eu já passei por várias vezes, cara. Conversar com alguém que é especialista em uma área e que nós somos leigos naquela área. Beleza? Literalmente, Nicodemos estava boiando aqui. E eu consigo me familiarizar com Nicodemos em algumas situações, porque nós não sabemos de tudo, amém? E em algumas questões nós ficamos como Nicodemos, boiando. Mas Jesus estava tentando falar, tentando ensinar algo para ele aqui. Nicodemos, ele não compreendia aquilo que Jesus estava falando, pois não seria possível, querido, entender aquilo de uma forma natural, humana. Aquilo que Jesus estava falando para ele, querido, precisava de uma experiência. Repita comigo: experiência com o Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse entender. Nicodemos, querido, é a figura de alguém que é extremamente conhecedor da lei, da parte teórica, do Pentateuco. Mas Nicodemos ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Jesus começa a compartilhar com ele, Jesus começa a falar para ele, querido, que era necessário ele nascer de novo. E Nicodemos olha para Jesus e disse: como assim, Senhor, nascer de novo? Como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? Eu fico pensando, Jesus escutando isso, querido, de Nicodemos. Jesus devia estar pensando: eu não estou ouvindo isso não. Não estou ouvindo isso desse homem não. Eu quero compartilhar, querido, 3 princípios importantes que nós podemos aprender com Nicodemos. E mais, 3 princípios que nós precisamos e devemos aprender com o Senhor Jesus aqui. Quem está acordado aí, diga amém. Glória a Deus. Queridos, no verso de número 3, olha que interessante, a palavra diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todas as vezes, querido, que você olhar para a Bíblia e dizer está escrito em verdade, parece uma contradição, algo repetitório. Se existe a palavra. Repetitivo, obrigado. Mas é algo para nós prestarmos atenção. Em verdade te digo. Você não vai ver só isso uma vez no texto. É algo que nós precisamos focar o nosso olhar. Jesus, ele diz para Nicodemos: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o primeiro princípio é necessário nascer de novo. Repita comigo: é necessário nascer de novo. Queridos, para Nicodemos, aquele homem sábio, profundo conhecedor da lei, não entrava na sua cabeça aquilo que Jesus estava falando para ele. Jesus não estava falando algo, queridos, muito difícil, não. Jesus estava falando algo para ele que não era da sua alçada aqui, porque Nicodemos era um profundo conhecedor das coisas aqui nessa terra. Nicodemos era alguém intelectualmente conhecedor das coisas da terra, mas Jesus estava comunicando algo com ele espiritual. Jesus não estava comunicando algo do seu contexto terreno. Jesus estava tentando levar a Nicodemos, querido, a um conhecimento espiritual. Jesus estava tentando levar Nicodemos a uma experiência, querido, espiritual. Hoje, pastor, está meio estranho esse negócio de experiência espiritual. Mas é verdade, queridos. Nicodemos não entrava, querido, na cabeça dele.
Como assim? Ele olhou para Jesus, como assim? Um homem velho como eu vai voltar para o ventre da sua mãe? Nicodemos não poderia entender, querido, nem com toda a sua sabedoria humana, porque Jesus não estava comunicando algo da sabedoria humana. Jesus estava convidando Nicodemos a tirar os olhos da terra, querido, e a se conectar, a erguer os seus olhos, e a começar muito mais do que enxergar, a perceber coisas espirituais naquela conversa. Querida, a todo momento Jesus está fazendo o mesmo com a gente. A todo momento, querido, Jesus está tentando nos chamar, nos comunicar. A todo momento Jesus está tentando nos colocar, querido, em uma nova realidade, numa realidade espiritual. Pastor, mas ele já não fez isso? Já fez isso, querido. Já foi liberado. Já está à nossa disposição. Mas se eu falar para você que é algo extremamente fácil, é mentira. Não é algo tão comum. Como não era algo tão comum para aquele homem tão sábio, tão inteligente, tão estudado como era Nicodemos. Sabe, muitas vezes nós achamos que as coisas são simples. Jesus era simples, querido, o evangelho é simples. Mas quando se fala de coisas espirituais, querido, nós precisamos nos esforçar um pouco mais para entender essas coisas. Nós precisamos de uma ajuda extra. Essa que é a verdade. Com o nosso intelecto, querido, nós não conseguimos entender. Só com a nossa capacidade humana, nós não conseguimos compreender as coisas espirituais. A palavra de Deus fala sobre isso. Fala que as coisas espirituais são discernidas pelo nosso espírito. Pastor, que conversa é essa? Querido, basicamente nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Amém? Essa é a ordem correta. Espírito, alma e corpo. Pastor, mas não é corpo e alma e espírito? É também, querido. Mas numa composição do céu, nós somos criados espírito, alma e corpo. Muitas coisas, queridos, que Jesus diz, muitas coisas que estão na palavra de Deus. Não sei se você já olhou algo na Bíblia e disse, não entendi nada. Sim ou não? O que é isso? Parece que esse texto brotou aqui agora, eu nunca tinha visto isso na palavra de Deus. Esse era o sentimento de Nicodemos, querido, nessa conversa com o Senhor Jesus. Jesus estava convidando aquele homem, querido, a tirar os olhos da terra e começar a colocar os seus olhos a viver uma nova realidade nos céus. E esse é o mesmo convite para mim e para você nessa noite. Amém? Esse é o mesmo convite para nós, querido. É como se Jesus, ao invés de estar conversando com Nicodemos aqui, nós pudéssemos colocar os nossos nomes aqui. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você, não estivesse, mas está falando para mim e para você. Ei, Fábio, está na hora de você tirar os seus olhos das coisas materiais, das coisas terrenas dessa terra. Sabe, nós estamos vivendo num tempo, querido, que não dá mais para viver só daquilo que nós sabemos, só daquilo que nós construímos ao longo dos anos que se passaram. Pastor, você está dizendo que tem que jogar tudo fora? Claro que não. Tudo aquilo que nós construímos, querido, ao longo do tempo, tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos confiou, é uma construção, querido, para algo maior. Amém? É uma construção para algo melhor. É uma construção, querido, para algo perfeito. Pastor, quando vai ser isso? A perfeição, querido, vai ser na glória. Amém? Até lá, todos nós estamos em um processo. Não sei com quem nós estávamos conversando esses dias. A pessoa falou, essa palavra processo. Nós estamos no processo. Todos nós, querido. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Amém? Tenha isso guardado dentro do seu coração. Todos nós, sem exceção aqui, estamos no mesmo saco. Amém? Todos nós, para ficar melhor, estamos no mesmo barco.
Glória a Deus. Segundo aspecto, querido, que eu quero compartilhar com você, está aqui no versículo de número 8. Jesus olha para aquele homem, fala que ele tem que nascer de novo. Nicodemos fala: não estou entendendo nada, Jesus, o que o senhor está falando. Aí que no verso de número 8, Jesus piora um pouquinho, querido, a história. No versículo de número 7 diz assim: não te admires de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, você já tinha que saber isso. Você já tinha que entender dessas realidades. Vou ler com você o verso de número 8, que é o que eu quero compartilhar nesse princípio. O vento sopra onde ele quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É isso que Jesus estava convidando Nicodemos, querido. Nicodemos estava achando que ia entrar na barriga da mãe. Como que eu vou entrar? Eu já sou grande. Lá em casa os meninos às vezes brincavam: deixa eu entrar aí, mãe. Deixa eu entrar aí de novo. Sai para lá. Aí entra aqui mais não. Já saiu daqui e não entra mais. O vento sopra, querido, onde ele quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Segundo princípio: eu preciso desse vento. Repita comigo: eu preciso desse vento. Queridos, provavelmente Jesus e Nicodemos estavam conversando em uma casa de 2 andares. E provavelmente eles estavam no segundo andar dessa casa. E provavelmente as janelas daquela casa estavam abertas. E Jesus, quando conversava com Nicodemos, estava sentindo o frescor do vento batendo no seu corpo. Jesus pega aquela situação, querido, natural, e começa a compartilhar algo espiritual com Nicodemos. Todos nós sabemos, querido, o que é vento. Sim ou não? Sim, é óbvio. Eu sei, pastor, o que é vento. Eu também. Glória a Deus. Todos nós, queridos, podemos sentir o vento soprando sobre nós. Sim ou não? E é gostoso, né? O tal do vento, principalmente num dia quente, aqui em Paranavaí, no noroeste do Paraná, seus 40 e tantos graus aí do verão, quando tem um ventinho, é gostoso, né? Você quer ver um vento bom, é lá em Terra Rica, né, Adi? Na beira do rio. Ai, parece que o vento é mais gostoso ainda. Mas quem sabe, querido, de onde o vento vem e para onde ele vai? Eu não sei. Se você sabe, me conta. Quando eu era criança, o povo falava: onde você mora? Eu moro lá onde o vento faz a curva. Eu moro lá onde o vento faz a curva. Nunca descobri onde o vento faz a curva. Da mesma forma, querido, é o Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos Ele. Sim ou não? Nós conhecemos o Espírito Santo. Nós sentimos Ele. Sim ou não? Sim, querido, nós sentimos no nosso corpo físico as manifestações do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu nunca senti. Hoje você vai sentir, então, em nome de Jesus. Amém? Porque não depende de nós, querido. Não depende de mim. Glória a Deus por isso. Se depender de mim para você sentir o Espírito Santo, meu Deus, tá ralado. Nós sentimos, querido, as manifestações dele no nosso corpo. Essa aqui é a verdade. Pastor, como você explica isso? Não sei. Eu sei que eu sinto. Amém? Tem gente que sente uns arrepios. Tem gente que não sente arrepio nenhum. Tem gente que ouve uma vozinha lá dentro falando. Tem gente que tem sonho, querido. A pastora Tânia acorda e fala: oh, tive tanto sonho essa noite. Eu falei: mas como é que sonha tanto assim, gente? Às vezes 2, às vezes 3 sonhos diferentes na noite. E pensa num sonho interessante. Uma hora você senta para conversar com ela. O seu sonho eu não lembro.
que você sonhou nessa noite? Eu, nada. Ué, como que você não sonha? Eu falei, não sei, eu não sonho, eu não lembro. Não é a maneira, querido, da manifestação do Espírito Santo na minha vida. Agora, se tem uma coisa, querido, existe uma vozinha, querido, de Deus. E ela fala aqui dentro. Como é que você sabe, pastor? Não sei, eu sei que é ele falando. E ele fala. Tem hora que ele dá uns puxão de orelha, mas ele fala. São as maneiras, querido, das manifestações do Espírito Santo. Tem gente que chora. Eu choro. Muito. Em outras questões da vida lá fora, querido, eu sou meio ruim de chorar, é verdade. Mas quando Deus vem, querido, quando o Espírito Santo de Deus vem, parece que liga uma torneirinha assim, ó. Aí eu começo a chorar. E tem que controlar para parar. São maneiras, querido, do Espírito Santo de Deus se manifestar no nosso corpo físico. E tem várias outras. Tem gente que tem visão, querido. Eu acho tão lindo isso. O que você está vendo? Estou vendo os anjos aqui. Pastor, a gente estava na oração lá, pastor, e eu vi um anjo, eu vi uma espada. Isso é bonito demais. E o que você viu? Nada. Não vejo nada, querido. Dessa parte eu não vejo. Quer dizer, poucas vezes eu vi algo, na verdade. Mas não é a maneira de Deus, de o Espírito Santo de Deus se manifestar na minha vida. Qual que é a maneira certa? Todas, querido, tá tudo certo. Cada um vai entender, cada um vai receber, cada um vai ouvir. Tem gente que ouve a voz, querido, do Espírito Santo falando no ouvido. Você já ouviu? Não, também. Como é que você sabe que é ele? Eu sei que é ele. Mas ele não fala? Fala numa vozinha aqui, ó, dentro de mim. E eu percebo que é ele falando. Da mesma forma, querido, o Espírito Santo de Deus, nós conhecemos, nós sentimos, nós experimentamos. E muitas vezes nós não conseguimos explicar. Esse vento, querido, que Jesus estava falando, ele é o pneuma no grego, o sopro do Espírito, que traz vida, que traz restauração. É o pneuma de Deus, querido, que traz cura, que transforma as nossas vidas. Amém? E esse sopro de Deus, querido, esse vento de Deus também é o ruá de Deus, no hebraico, é o próprio sopro de Deus que soprou dentro do homem. Quando o homem era só um boneco lá, e Deus foi e soprou vida dentro dele. É desse sopro, querido, que Jesus estava falando para Nicodemos. É dessa coisa, querido, que às vezes é difícil de explicar, mas que nós sabemos que ela é real, que ela é verdadeira, querido. É dessa pessoa que nós nos relacionamos todos os dias, chamada Espírito Santo de Deus, que Jesus estava falando para Nicodemos. O Espírito Santo é uma pessoa, querido. Assim como Jesus é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa. Nós nos relacionamos, querido, com uma árvore, nós não nos relacionamos com uma imagem, ou com um poste, ou qualquer outra coisa. Nós nos relacionamos com uma pessoa. E o Espírito Santo é alguém que está dentro de mim e dentro de você, amém? E nós nos relacionamos, podemos nos relacionar com Ele todos os dias. É disso que Jesus estava falando, querido, para Nicodemos. O vento, querido, nós não percebemos. Esse vento nós não percebemos, mas ele está em nós. E nós não conseguimos controlar ele. Você já percebeu isso? Não, agora eu vou ser cheio do Espírito Santo aqui. Mas de repente, querido, é gostoso esses de repente na Bíblia, né? E de repente, de repente você está lá lavando a sua louça lá, tudo tranquilinho. De repente ele vem, querido, com uma brisa suave, com um vento fresco, e ele começa a falar, começa a ministrar as nossas vidas. De repente você está lá no seu carro, ouvindo um louvor lá, dirigindo e tal, e de repente ele vem, e toca, e fala, e ministra. Nós não conseguimos controlar ele, glória a Deus por isso, amém? Amém? De repente nós estamos aqui, querido, no culto de domingo.
um louvor abençoado e de repente ele vem, querido, e sopra sobre as nossas vidas. Ah, querido, como eu amo isso. Amém? Eu sei que você ama também. Sabe qual é um exemplo interessante, querido, sobre isso? São as pipas. Quem já soltou pipa aqui quando era criança? Adolescente? Mais os meninos, né? E tinha, lá na rua onde a gente morava, tinha o tempo das pipas, tinha o tempo da burquinha, tinha o tempo do esconde-esconde, tinha o tempo para tudo. Eu gostava mais de jogar bola. Eu não era um pipeiro, assim, dos melhores. Mas eu tinha lá minha pipa, eu sabia fazer a pipa, eu sabia encapar a pipa com a seda, fazia até legalzinho lá. O X-Cruz, o X, o tal, fazia de várias cores, coloridão. Sabia passar um cerol na linha lá, hoje é proibido, mas naquele tempo podia. Sabia soltar pipa, sabia desbicar, legal. Só que eu não tinha muita condição, então assim, eu não era ia tanto pro relo igual os meninos iam. Os meus amigos, eles faziam 3, 4 pipas num dia, já perdia 2, 3, no outro dia eles faziam de novo. E eu tinha que dar uma segurada nas minhas lá, porque não dava para estar fazendo todos os dias. E aí eu não ia muito, eu ia mais, soltava ali, brincava com eles e tal. E quando a gente ia lá pro campinho ali na rua da feira ali, não tinha nada ali, só era mato. Tinha um campinho de jogar bola lá. Quem mora no Jardim IP lá sabe o que eu tô falando, né, Gatuí? Não tinha nada, nada. Eu soltava pipa ali. Tinha a galera do IP que ia mais lá pro fundo, né, ó, lá pra Lagoa dos Búfalos. E tinha a galera do IP que vinha pra cima. A galera lá do fundo era uma galera mais pesada lá. Os caras, o bicho pegava lá. Então nós ficávamos mais na galerinha de cima aqui, na galera mais Nutella. E aí, querido, ó, mas sabe o que é interessante? Eu tava ouvindo isso e pensando sobre isso. Você já percebeu quais são os meses que os ventos se intensificam no Brasil? Eu sei que muda um pouco, não, muda bastante de região para região. Mas se você perceber agora, no mês de junho e julho, os ventos estão mais fortes, sim ou não? Os ventos são mais fortes agora do que no começo do ano. Quando chega ali em agosto, como é que agosto ele é conhecido? Mês dos ventos. Mês do cachorro louco também. Vocês não tiraram isso, mas mês do cachorro louco. Mas era conhecido como mês do vento. E agosto venta bastante. Mas diz que quando chega em setembro ali, ele está no ápice, querido. O vento chega até 15 km por hora. E quem solta a pipa sabe, quando está com vento, você só soltar a pipa, filho, o vento vai embora. Mas você já tentou soltar a pipa, querido, quando não tem vento? Você pega a pipa, o outro segura lá e você sai correndo com ela. Aí a pipa cai no chão. Aí vai de novo. Aí o outro segura lá e pega e sai correndo. Puxando. A pipa não sobe, querido. Você pode ser o melhor pipeiro. O top dos top dos top. Top 10 dos pipeiros no IP lá. Na minha época tinha o Nojeira. O Nojeira era um capaz. Quando subia as pipas do Nojeira lá, os moleques... O Nojeira. O molecada todo catando as pipas. O Nojeira, uns X-Cruz, as piponas grandonas, sai. O molecada tudo catava as pipinhas, ó, vazava. O Nojeira era o cara, né? Se deixasse, cortava, parava e levava embora. Quando não tem vento, querido, a pipa não sobe. Você corre, você cansa, você faz o que for, você pode ser o cara mais top. Ter a pipa mais top, a rabiola mais top do Brasil. Pode ter a rabiola maior que for. Não sobe a pipa se não tiver vento. E quando tem vento? Não precisa fazer força, não. Cansei de levantar a pipa, querido, com a lata de linha aqui. Soltava 2 metros de linha, só fazia assim, ó. E a pipa ia embora. Eu ia soltando a lata de linha nos pés aqui, ia dando linha e ela ia subindo. Não fazia força nenhuma. Por que eu estou falando isso para vocês, querido? Jesus estava falando isso para Nicodemos. Jesus estava falando, querido, desse sopro, desse vento, que é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós fazemos força, empenhamos o nosso trabalho, o nosso braço, o nosso intelecto,
e as coisas não acontecem. Mas quando nós damos liberdade para Ele, quando nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus, nós não precisamos fazer tanto esforço. A pipa, ó, vai embora. É isso, querido, que Jesus estava falando aqui para Nicodemos. Você pode ser o melhor dos melhores pipeiros que existe. Se não tiver vento, querido, não é só. Mas você pode ser um meia boca, mais ou menos assim, igual eu era. Tiver vento, ela só. Amém? Quantos estão entendendo algo de Deus aqui, querido, nessa noite? É Ele, querido, não é nós. É Ele. É o vento que faz a pipa subir, não é a qualidade do pipeiro. Não é o tamanho da pipa, não é se ela tem cerol ou não, é o vento. Amém? Assim como Nicodemos, querido, foi um homem que foi muito longe com a sua sabedoria e inteligência. Foi até longe demais. Assim como Nicodemos, existem muitas pessoas hoje, querido, que tentam entender as coisas do Espírito. Nós muitas vezes tentamos entender algumas coisas do Espírito com o nosso intelecto, mas nós não conseguimos. Pessoas, querido, que estão a todo momento tentando explicar com a alma as coisas do Espírito. E de tanto tentar, querido, ficam exaustos e alguns até caem do outro lado do cavalo, abandonam a fé. Eu já compartilhei, eu já sentei com pessoas, queridos, assim. Pessoas, queridos, que serviram a Deus durante anos, mas que queriam entender tudo. Ou que queriam explicar tudo, querido. O Espírito Santo nós não entendemos e nós não conseguimos explicar Ele. Sabe, para Nicodemos, ele queria algo lógico aqui. Para Nicodemos ele não estava conseguindo entender, porque Jesus estava falando de algo espiritual. E as coisas espirituais não são lógicas. Amém? Isso é óbvio, mas precisa ser dito. As coisas espirituais, querido, não são lógicas. Nicodemos queria entender com tudo aquilo que ele via angariado ao longo do tempo. Às vezes nós queremos também, querido, entender algumas coisas. E muitas vezes nós não entendemos. E nós nos prostramos. Nós queremos entender o porquê de uma crise financeira. Nós queremos entender, às vezes, o porquê de uma crise no relacionamento, no casamento. Muitas vezes nós queremos entender, às vezes, até o porquê de uma dor de cabeça, de uma doença, às vezes. Muitas vezes nós queremos entender, queridos. Mas as coisas espirituais não são assim. Amém? Não são assim. Nós nunca vamos entender tudo aqui nesse mundo. Nós nunca vamos entender. Assim como o vento. Vai para um lado, vai para o outro. Sopra aqui. Sopra no mesmo... em vários lugares ao mesmo tempo. Olha que interessante isso, querido. Agora, nesse exato momento, tem lugar que o vento está soprando mais do que está soprando aqui. Mas existem momentos que o vento está soprando mais aqui e está soprando menos em outro lugar. Às vezes o vento está soprando mais lá na nossa casa. É uma bênção, querido, é uma glória, aleluia. Às vezes parece que o vento foi embora. Eu falo, cadê o vento? Mas às vezes o vento está soprando mais na casa do vizinho, na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. É assim, queridos. Não dá para entender, não dá para compreender as coisas espirituais. Nós nunca vamos entender tudo, amém? Existem situações, circunstâncias que são difíceis sim de entender. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, diga comigo, nascemos de novo, no Espírito. Amém. A palavra de Deus, querida, ela se abre para nós. Deus nos dá um entendimento diferente das coisas.
É assim ou não é? Você já leu a Bíblia, querido, antes de você ter um encontro com Jesus? Quem aqui já leu a Bíblia antes de ter um encontro com Jesus? Eu lia. Não entendia nada, mas lia. E depois, querido, que você teve um encontro com Jesus? Depois que você teve essa experiência com Jesus? Depois que você teve a sua vida transformada com Jesus? É diferente ou não é? Sim ou não? É diferente. Nós vamos crescendo no conhecimento da palavra. Nós vamos crescendo. Como o pastor Maurício e a pastora Agnes sempre falam, nós vamos cavando mais fundo. Nós vamos cavando, nós vamos aprendendo. Nós vamos crescendo. Mas é diferente. É diferente porque nós entendemos aqui? Não. Tem muita gente, querido, que entende, que lê a Bíblia várias vezes. E que você olha para a vida dela, querido. Só a misericórdia de Deus. Tem gente que conhece um pouquinho da Bíblia, mas parece que aquele pouquinho que ela conhece, a vida dela, querido, se torna algo sobrenatural. Você olha para aquela pessoa e fala, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não é o tanto que nós sabemos, querido, é o tanto que nós vivemos. Amém? É muito bom conhecer, é muito bom se aprofundar, é muito bom querer conhecer mais. Mas nós precisamos, esse pouco que nós conhecemos, aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Era isso que Jesus estava comunicando com aquele homem. É isso que Jesus estava tentando ensinar aquele Nicodemos. A partir do momento que nós temos essa revelação, querido, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, Deus nos dá um entendimento diferente, não somente da palavra de Deus, mas de outras coisas espirituais que nós não entendemos quando nós não temos esse encontro com Ele. Não é mais um livro, querido, é diferente. A palavra ela nunca mudou. Você percebeu isso? A mesma palavra, querido, a mesma Bíblia que eu lia quando eu não havia tido um encontro com Jesus ainda, é a mesma Bíblia eu leio hoje. Não é essa daqui, tá? É só uma explicação. É a mesma. O que mudou dentro de mim e de você? O sopro de Deus, o vento de Deus. Amém? É isso que mudou. Muda aqui quando nós nascemos de novo. Muda quando nós temos um encontro verdadeiro e pessoal com Deus da palavra. Muda quando esse vento, querido, ele se manifesta e o propósito dele muitas vezes é de corrigir. É de, sabe, muitas vezes nós nos sentimos pressionados, querido. Sim, é verdade. Mas muitas vezes essas pressões não vêm só das coisas externas, não. Muitas vezes essas pressões vêm de coisas internas nossas. Que Deus também usa para nos moldar. Nem tudo de ruim, querido, que acontece na nossa vida é o diabo. Você sabia disso? Nem tudo de ruim que acontece conosco é o diabo, é culpa do diabo. Muitas vezes, querido, é Deus nos exprimindo, é Deus nos moldando, é Deus nos colocando, querido, no lugar certo, é Deus corrigindo a rota. Não. Esse corrigir a rota dói. Não é algo tão simples, não, tão gostoso assim. Mas é Ele, querido, nos colocando no propósito, é Ele nos colocando no caminho certo. É Ele, querido, que nos dá uma segunda chance. É Ele que nos dá uma segunda chance. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós caímos, é Ele. O Espírito Santo, querido, que nos dá. É Ele também, querido, que nos conduz para um novo tempo. É Ele que nos conduz para um novo tempo. É Ele também, querido, que escreve uma nova história nas nossas vidas.
É Ele que muitas vezes reescreve a nossa história, querido, que era de choro, de medo, de dor. De repente, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, a partir do momento que Ele passa a habitar dentro de nós, Ele reescreve uma história muito mais linda, uma história muito mais bonita, uma história muito melhor e uma história que vai nos levar, querido, para um lugar de encontro com Ele. Amém? É Ele quem faz isso. É Ele quem quer fazer isso, querido, nas nossas vidas nessa noite. Aleluia. É Ele, querido, quem está não está ansioso, querido, mas está esperando esse momento, querido, para transformar a nossa vida mais uma vez, para transformar a nossa história mais uma vez. É Ele quem nos dá um novo começo, querido, muitas vezes. Quem já precisou recomeçar algo aqui, querido? É fácil? Não é fácil. Mas é Ele quem nos dá a oportunidade de um novo começo. Amém? E Ele está nos dando essa oportunidade nessa noite de um novo começo. Para algumas pessoas aqui, querido, Ele está dando essa oportunidade de um novo começo, de uma nova história, de uma nova vida. Você pode se colocar em pé, querido, para parecer que está acabando. É Ele, querido. O pessoal do louvor quiser subir aqui, pode subir. É disso que Jesus estava conversando, querido, com Nicodemos. É sobre isso que Jesus estava tentando falar, querido, para aquele homem inteligente, para aquele homem sábio, querido, para aquele homem que conhecia, querido, talvez até a palavra até melhor do que o Senhor Jesus, sabia disso. Nicodemos era um estudioso profissional da lei. É legal quando você fala, eu sou um profissional de educação física, né, Jéssica, né, que é profissional dessa área. Nicodemos era esse cara, querido, mas não era capaz sozinho de entender as coisas espirituais. Deus tem falado algo comigo, querido, nesses dias, e eu tenho repetido aqui, e eu vou repetir até a igreja entender isso, querido. Deus falou algo comigo e tem repetido isso, querido, no meu coração. O que Ele tem para nós, querido, não é para duas pessoas. Amém? Vem aqui, meu irmão, fazendo favor. O que Ele tem, querido, para a comunidade Caminho Vivo, o que Ele tem para a cidade de Paranavaí, querido, não é somente para a minha vida e para a vida da pastora Tânia. Cadê os pastores? Estão aí? Vem aqui, pastores, na frente, fazendo favor. Pastores e pastoras aqui. Rapidinho, pode vir.